Por exemplo, você está numa rodovia, circulando de carro. A placa indica quanto? 80. Certo? Lá na frente vai ter um pardal, um controlador de velocidade. E também diz que é 80. E você passa a quanto por ele? Você passa abaixo da velocidade. Lá na frente vai ter um posto da polícia que diz que é 40 por hora. E lá no posto da polícia você diminui a velocidade porque há uma placa dizendo que é 40 por hora. Mas há uma grande diferença. No radar e no posto da polícia, nós respeitamos a velocidade, porque se eu passar acima da velocidade no radar, eu vou ser multado. Vai doer no meu bolso. Sim ou não? E somatório dos pontos, eu vou ter um processo administrativo que me impedirá de dirigir até que eu faça todos os processos de reciclagem. Lá na polícia, eu também diminuo a velocidade porque, afinal de contas, tem um policiamento ali. Mas na grande maioria do trecho da estrada onde a placa diz 80 por hora, a grande maioria anda a 100, 110, 120, 130 e até mais que isso. Por quê? Porque só tem uma placa que não faz mais nada do que estar ali, nos avisando. Quando eu trago essa talvez pobre analogia para a vida cristã, nós vamos entender que também nós nos conduzimos nessa vida como motoristas insensatos e imprudentes. Porque nós conhecemos a luz das Escrituras e nós simplesmente olhamos aquilo que nos é favorável. E a nossa conduta muda quando nós passamos pelo radar ou pelo policiamento. A grande maioria hoje dos que se declaram da graça e que se declaram cristãos e por conseguinte herdeiros dessa graça, não sabem viver em liberdade. O exemplo clássico é o povo de Israel. O povo de Israel recebeu duras leis para que essas leis pudessem freá-los quanto ao pecado. Se nós pegarmos o povo de Israel como parâmetro, nós vamos ver que eles saíram do Egito, onde eles não tinham nenhum dia para descansar, onde eles não tinham férias, onde eles não tinham uma remuneração adequada, onde eles viviam em condições nada favoráveis, onde eles não tinham posse de propriedade, onde eles eram meros servidores, eles trabalhavam pela comida. Deus tem misericórdia daquele povo, porque Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, pai de Israel, porque Jacó é Israel. E aí, Deus se lembra da aliança que faz com eles, não é porque Deus se esqueceu, essa palavra Deus se lembra, não. Deus vem ao socorro deles e manda um libertador chamado Moisés. Só que quando esse povo sai da escravidão do Egito, esse povo, naquela peregrinação no deserto, quando Moisés se ausenta deles, quando o polícia se ausenta 40 dias deles, e vai ao monte para ter com Deus, onde Deus chama ele, porque Deus quer entregar a ele uma série de estatutos e leis. 40 dias após a partida, quando Moisés volta, o povo está em alvoroço. O povo desatou construíram 2 bezerros de ouro,
se desataram a um culto de orgia, onde ninguém era de ninguém, entraram numa onda de perversão sexual, isso no meio do arraial, do acampamento. Por quê? Porque Moisés, que era o polícia, não estava presente. Quando Deus entrega os mandamentos para Moisés, a ideia é que eles deixem de serem egoístas, de pensarem em si próprios. A ideia dos mandamentos é justamente para beneficiar aos próprios que estão ali. Quando aqueles mandamentos são dados, nós vamos compreender que tudo se resume num só, que depois Jesus vem e reforça lá em Mateus 7:12. Mas antes de ir para Mateus 7:12, vamos entender um pouquinho o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, versículo 9, que nós lemos. Que em Cristo habita de forma corpórea a divindade de Deus. Há duas definições de Deus na Bíblia: que Ele é luz, e qual é a outra? Tem alguns aqui que estiveram na aula, que foi ministrado isso. Deus é luz e é Espírito. Deus é luz e é Espírito. Essas são as duas definições a respeito de Deus. Mas aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo diz: em Cristo se viu a personificação de Deus. A luz e o Espírito foram vistas em Jesus. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele é a manifestação visível de Deus. E por que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo para dizer: Moisés foi o libertador de Israel, eu agora vou ser o salvador e o libertador de toda a humanidade. Aquele que me seguir será meu discípulo, e aonde eu estiver, ele também estará comigo. E aí Jesus dá a interpretação de todos os mandamentos em uma só frase. Mateus 7:12. Vamos abrir? Mateus capítulo 7, versículo 12. Vamos repetir juntos? Portanto, vamos falar com voz de firme. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, tudo se resume num único mandamento: aquilo que eu não quero que façam a mim, eu não vou fazer a eles. Aquilo que eu quero que façam a mim, eu vou fazer a eles primeiramente. Mas aí você diz: mas é que assim, gentileza gera gente folgada. Mudaram agora a frase, né? Gentileza gera gentileza, né? Não, gentileza gera gente folgada. Acontece que é muito provável que, se eu declaro que eu sou a luz do mundo, e eu sou a luz do mundo, e você pode dizer para quem está do seu lado: você é a luz do mundo. Não, mas fala com quem está dando uma notícia de promoção: você é a luz do mundo. Amém? Pode dizer parabéns. Você é a luz do mundo. Ou seja, nós influenciamos esse mundo.